Bom, hoje temos uma aula com foco no romance. E, manos, não é hentai, então pode chamar teu amigo, pode ver com teu vizinho, pode ver com toda a família. Bom, essa é a nossa protagonista. Primeiro uma aula no canal com um protagonista feminino. E, manos, isso é um assalto. Deixa seu like, deixa sua inscrição, deixa tudo. Já que quando eu penso com carinho, ninguém deixa. Ela estava colhendo o fruto do seu trabalho duro. Tipo, literalmente. Esse campo fica no meio da floresta e ninguém sabe da existência dele. Ela nem sempre foi entusiasmada sobre cuidar do campo. Agora se preparem, pois vem uma história triste. Já que a história de romance tem que estar acompanhada de histórias tristes. A vantagem é que aqui não tem balanço, não tem balanço. Há 14 anos atrás, a mãe dela era a dona da mansão Spice antes de falecer. De acordo com as leis, ela devia dar os bens, mas de nada surgiu uma duquesa que se casou com seu pai. Ela acabou ganhando uma nova madrasta. Os funcionários todos foram trocados. Ela foi mandada para um monastério. Eles alegaram que ela estava traumatizada e lá foi abandonada. Só existe um caminho que leva até esse monastério. Na realidade, existe um outro caminho de saída que vai aparecer lá no meio do monte. Vamos fingir que só tem uma saída. Ela foi dada um lugar para viver. Ela fez cara de quem não gostou do lugar, com certeza. Tipo, nem eu gostaria desse lugar. Alguém que saiu de uma mansão para vir morar numa cabana. Tipo, ela saiu de um castelo para ir morar no celeiro. Tem razão essa cara, meus irmãos. E não é frescura. A mim, se me dessem a casa no estado em que estou, tipo, eu ficaria feliz. O monastério enviava uma refeição a cada 2 dias. E para diminuir a vigilância, ela teve que fingir que está doente. Bom, voltamos ao presente e abandonamos essa história triste, pois daqui para trás só é daqui para frente. Espero que tenha dito corretamente. Ela notou o pessoal do monastério chegando. Eles vinham entregar a refeição. Ela entrou em sua casa, vestiu as roupas fedorentas e saiu para os atender. Ela agradeceu com um tom de alguém que está super doente. Eles queriam sair dali antes que fossem contaminados. Já dentro da sua casa, ela tirando as roupas, disse que não importa quantas vezes ela vestisse aquele fato, sempre ia sentir um mau cheiro, e o mau cheiro é insuportável. Ela estranhou o fato de virem 2 pessoas entregarem a refeição, pois sempre vê uma pessoa. Ela desconfiou que o pai dela tenha mandado alguém para saber o estado dela, mas para saber disso, ela vai ter que investigar, pois as informações não aparecem do céu. E falando sobre cair do céu, tem algo que vai cair do céu, meus irmãos, que bugou a minha mente nesse momento. Mudou a minha vida. Tipo, mudou a forma que eu vejo as coisas. Só como uma coisa que caiu do céu. Bom, voltando ao Moá, ela se disfarçou de chefe de limpeza e entrou no castelo do monastério. O lugar estava uma bagunça, mas ela estava feliz pois encontrou comida. Leite, óleo, açúcar, coisas que ela não pode cultivar. Ouviu um barulho, ativou seu modo alerta e ficou calma. Ela reconheceu eles de antes. Foram eles que trouxeram a comida para ela. Eles ficaram espantados por virar responsável de limpeza e ignorar. O de cabelo preto perguntou ao seu colega quem era o convidado que agitou os superiores. E disse também que eles receberam uma doação gigante. Ela estava super feliz, pois os 2 não prestaram atenção nela. Ela ficou atenta na conversa. Foi quando eles começaram a falar dela, dizendo que nas proximidades vive uma moça. O de cabelo preto sabia quem era. E ela ficou assustada quando viu que ela tem dias contados e que o pai dela já havia ido dar esta para cima. Ela entrou em choque. O de cabelo loiro disse que o convidado é alguém enviado pela esposa do falecido conde. O nome dela é Camila. E disse não saber muito sobre as cerimônias de herança, mas ela é realizada depois de uma semana, de acordo com a lei. E que se não for realizada dentro do prazo, as coisas podem complicar. O de cabelo preto perguntou se vão deixar ela aqui no monastério por mais uma semana. O de cabelo loiro disse que se as coisas fossem assim, eles não se dariam ao trabalho de doarem tanto dinheiro e enviarem alguém para cá. E disse que querem a finalizar. Ela ficou assustada. Bom, ela conseguiu sair do lugar, mas ela estava assustada, pois o pai dela morreu e querem vir matar. Ela se tocou que a querem ver morta. No começo, a abandonaram. Ela ficou em choque, pois deixaram ela em um lugar frio e com janela quebrada. Ela se levantou para arranjar a janela, mesmo sem ter conhecimento de carpintaria. Conforme ela crescia, ia ficando mais velha, pois ninguém fica mais novo, e aceitou a sua posição. Ela percebeu que ninguém estava do lado dela. Graças a esses livros, que estavam na cabana desde há bom tempo, ela conseguiu sobreviver. Encontrou terra fértil para poder cultivar. Ela tinha que cultivar para receber refeições extras, pois o monastério enviava refeição a cada 2 dias, como disse antes. Agora, ela quer fugir, mesmo sabendo que não está melhorando a sua situação. A única coisa que ela não pode deixar para trás é o seu colar, pois recebeu da mãe. A mãe ainda mandou ela cuidar bem do colar e disse que se as coisas estiverem difíceis, é só ela segurar no colar e começar a rezar, olhando para o jardim. Ela sabia que a pessoa encarregada para desviver, ou por assassinar, ou por fazer o trabalho de mercenário, chegaria no máximo até no dia seguinte e não encontrará
para ele. Ela sabia que, mesmo que ela fugisse, eles vão a encontrar. Mesmo assim, ela decide fugir. Olhando para a horta, ela notou que a época de colheita está bem próxima e pediu para que Deus cuidasse dele. Uau, foi uma cristã que escreveu Sumawa. Ela queria fugir usando a via do penhasco. Lembro de antes quando eu disse que haviam duas saídas. O primeiro é essa aí, estrada legal, que passa do monastério e tudo, foi para o castelo. E tem essa aqui, a via do penhasco. Ela estava assustada, mas não é a primeira vez ela fazer isso. Esticou a corda, desceu. Mesmo com uma ventania do caramba, ela conseguiu descer. Ela faz isso há bom tempo, pois o monastério envia comida 2 vezes por semana. E ela faz isso para ir à aldeia mais próxima, para poder comprar sementes, comida e algo mais. Ou até vender as próprias plantações dela. E manos, estou a começar a perder fé nesse príncipe encantado. Do outro lado, um sacerdote estava chegando. Na realidade, não sei se é sacerdote. Eu só vi as roupas e deduzi. Estava acomodado e disse que vai ser fácil resolver esse problema. Quando ele entrar, manos, eu tenho certeza que vai descobrir que ninguém está lá, a não ser ele. O homem abriu a porta. No primeiro passo, ele caiu numa armadilha e ficou de cabeça para baixo. O azarado por não ver onde pôr a mão, pôs a mão no negócio que o grito dele chegou até Marte. Enfim, esses livros serviram por alguma coisa, pois eram livros de caçadores. Alguns. Amanheceu. Ela estava feliz por estar de volta à cidade capital. Manos, será que capital vem de capitalista e que as cidades capitais são cidades habitadas por seres capitalistas? Bom, não sei. Voltando a Mauá, ela admirou o fato de haverem muitas pessoas na cidade de capital, mesmo estando em um lugar remoto. Ela soube da guerra que houve há 5 anos atrás. Homens feras invadiram o império. O império não estava preparado. Um montão de terras foram tomadas. Vários impérios se uniram ao exército imperial. Dentre eles, havia um guerreiro famoso, e esse guerreiro escondia o seu rosto. Mano, o homem foi à guerra com o rosto vendado, com os olhos vendados. Ninguém sabe a sua real face, como eu que decidi criar um canal dark. Manos, se eu tiver uma câmera eu apareço. Eles foram recompensados. A guerra terminou e ainda tinha os sequelados da Vila da Chuva. O trabalho de restauração havia começado. Alguns que ainda não voltaram para sua terra natal tinham uma vida super difícil. A nossa protagonista não tinha nada que fazer e nem tinha como entrar no castelo, pois todos os trabalhadores trabalham para a Camila. Então ela seria meio que mal-vinda lá. De acordo com a lei, aqueles que não estão casados não são vistos como adultos. Então, podes ter seus 30 anos. De nada vale se não estás casado. E ela não pode reclamar a herança sem ter casado. Bom, a nossa protagonista vai ter que encontrar o marido. E esse é o último dia. Caso contrário, as coisas podem se complicar e a Camila vai herdar tudo. Pois agora, a nossa protagonista está a fechar 1 semana depois que seu pai morreu. Ela até pensou em casar-se com um plebeu, mas isso tornaria as coisas mais difíceis. A única opção que ela tinha era ir para a guilda dos mercenários e foi até lá, pois eles realizam qualquer tipo de desejo, desde que os pague. Ela até ficou com medo, pois tinha medo de encontrar alguém com segundas intenções, ou alguém super ganancioso que vai querer gastar todo o dinheiro do império. Mas tudo estará nas mãos dela e essa pessoa não terá como usar. Quando se aproximou à porta, ouviu alguém dando 10.000 moedas de ouro. O dono da guilda ficou espantado, pois essa quantia é muita, por um cartaz de procurado. Não só cartaz, também por pessoas que vão ir atrás dessa pessoa. Ela sabia que estavam à procura dela. O doido, quando saiu da guilda, a nossa protagonista já havia se escondido. Bom, olhando para o relógio, ele notou que faltava pouco para darem 18 horas. Há quem usa o termo de 6 da tarde. Ela estava a ficar sem tempo. Ela começou a orar, pedindo para que o marido chegasse até ele. E pediu para que chegasse agora, pois ela está sem tempo. Manos, realmente caiu um homem do céu. Ela até ficou assustada. Bom, uma correção. O homem caiu da janela, não do céu, pois do céu estaria amassado. Ele parecia estar devendo esses agiotas. Ela disse que esse homem não presta, que é rude. Ela até queria sair dali, meteu o pé. O paraquedista sem paraquedas perguntou quem é ele. Ela disse ser uma traição dente. Eu não sei o que é isso, mas não altera muito no Mauá. O paraquedista disse para ela ir-se embora. Ela obedeceu. Na realidade, ela já estava a meter o pé. O paraquedista pegou na túnica dela. Ela perguntou o que havia acontecido. Ao ver o rosto dele, ela ficou espantada, pois o paraquedista é super bonito. O paraquedista chamou ela de querida. Bom, não duvidem do milagre. Manos, com essa parte aqui, eu meio que buguei. Faz sentido você rezar e as coisas caírem do céu. Os agiotas decidiram apelar um pouco mais, dizendo que se realmente ela é o marido dele, ela vai ter que pagar a dívida também. Mas nesse caso já vai ter
várias formas. Ela disse ser um mal-entendido e que nunca se casaria com alguém como ele. O paraquedista pediu para que ela não abandonasse por causa de 50 moedas de ouro. Ela pediu para que ele parasse. Ela não tem como fugir, pois ele segurou a mão dele com muita força e sussurrou nos ouvidos, perguntando se ela tem 50 moedas de ouro e que vai o pagar depois. Ela ficou assustada, pois com aquele sussurro ela estava se apaixonando com ele, ou estava a ficar excitada, tanto faz. E se perguntava se ele estava a usar magia ou não, pois não fazia sentido. Ela acabou de dar dinheiro ou ele levou dinheiro. Essa imagem está bugada, não deu para entender 100%. Manos, só sei que o dinheiro está na mão dele. Manos, eu acho que aqui vai rolar uma troca. Tipo, ela vai pagar a dívida, em troca ele vai ter que se casar com ela. Isso na vida real acontece, mas é uma mulher feia te dando um bimas, em troca ele dei uma de volta. Brincadeira, manos. O paraquedista, na realidade, pegou o dinheiro. Tipo, quando sussurrava no vídeo, ele metia a mão na bolsa e levou o dinheiro. E pagou os agiotas, como se fosse dinheiro dele. O agiota contou as moedas e viu que estava tudo certo. E disse para ele, se ele tiver a precisar de dinheiro, é só ir trabalhar na loja dele. O paraquedista disse que não quer. Manos, agora eu acho que é hora de mudar esse nome de paraquedista. Sei que eu estou sem ideia, então se tiver ideia de um nome que combine com ele, digita aí nos comentários. Ele ainda beijou a mão dela, dizendo que ele é o tipo de pessoa que só obedece a uma pessoa, a sua esposa. A nossa protagonista ficou arrepiada. Ele disse para eles saírem daquele lugar. Já é um lugar onde estavam só os dois. Ele perguntou se a nossa prota estava bem ou não e pediu desculpas por ter a envolvido na confusão e que o dinheiro dela vai entregar quando chegar ao alojamento no distrito, no oeste. Olhando para o relógio, ela notou que já estava sem tempo e perguntou se ele é um nobre. O paraquedista sedutor disse que sim, que ele é um nobre. Ela disse que ele vai ter que pagar com couro. Bom, se que chegaste até aqui, vai ter que pagar com teu like, mano. E até a próxima. No vídeo anterior, terminamos onde a nossa protagonista perguntou se ele era nobre ou não. Após ele dizer que sim, a nossa protagonista viu que estava sem tempo e disse que ele vai ter que pagar a dívida com o próprio couro. Bom, a primeira parte vai estar aí na descrição do vídeo e vamos à continuação. E como ninguém deu nome ao nosso paraquedista, eu disse de Samarel de Marcos. A cena corta, nos é mostrada a Camila, toda cansada. A empregada disse para ela se sentar direito, pois irá estragar o vestido. A Camila disse que não vai usar mais essas roupas, pois a época de luto já acabou, o tempo do funeral, e mandou ela ir buscar uma bebida. Algum tempo antes, ela recebeu condolências do presidente da Associação de Mercadores. Ele admirou o castelo e disse que depois do funeral, eles vão fechar o acordo. Ele queria comprar o castelo, o jardim, todo o território que pertence à nossa protagonista. Ela também queria fechar o negócio e disse que foi boa coisa deixar a nossa protagonista no monastério. Ela estava feliz, pois ela ainda não apareceu. Ela quer vender tudo e se migrar para a Zona Sul e usufruir da sua riqueza, pois com o dinheiro que vai receber daqui, ela pode comprar um castelo ainda maior. Ela estranhou o fato deles demorarem. Bom, ela se levantou. Parecia que os comerciantes chegaram. Ela saiu para os receber. Com um sorriso no rosto, os desejou boas-vindas. Mas quem saía de lá era a nossa protagonista. E o nome dela é Heloise. E vou parar de chamar ela de protagonista e vou passar a chamar de Heloise. Uns empregados já apareceram e disseram que já não recebem mais convidados. Tipo, a época de luto já passou. A Heloise disse que não é uma convidada. Disse que veio para recuperar o que a pertence. Uma velha tremeu de felicidade, pois a reconheceu. Ela ficou feliz ao saber que tem pessoas que ainda se lembram dela. A Camila começou a debochar dela, dizendo que de nada vale ela ter vindo, pois ela não pode dar nada sem se casar. Bom, ela calou a boca da Camila com isso, com um documento que comprova que ela é casada. Ainda apresentou seu marido, Raxan, mas para mim é Marcos. A Camila ficou espantada, pois não tinha como ela saber dessas leis, e suspeitou que um dos moradores da Zona Norte sussurrou enquanto ela ouvia. A Camila não parou de debochar e perguntou como é que eles se conheceram, pois ela teve presa a vida inteira. A Heloise mandou ela não se preocupar com isso e disse que o Marcos é o marido dela. A Camila começou a rir, perguntando o porquê de ele tampar o rosto e disse que se ele é confiante, ao menos devia mostrar o rosto. Até a Camila ficou espantada quando viu a beleza do homem. O Marcos perguntou com um tom sarcástico se ela está feliz após ver o rosto dele. Ele perguntou a Heloise se era o suficiente, pois queria ficar a sós com ela. Ela até ficou corada. A cena corta, nos é mostrado eles no cartório. A Heloise perguntou se ele quer fazer isso. O Marcos perguntou se era algo urgente ou não. Ela disse ser algo super urgente, mas disse também que está pensando no lado dele. Bom, o Marcos, com um tom romântico, disse que ela o mandou pagar com o corpo dele, então é o que ele vai fazer. E disse que depois disso, ela tem tudo para se divorciar dele. O recibo foi carimbado, eles se casaram. Eles foram até a mansão. E mano, essa coisa de ir pro passado, voltar pro presente me atrapalha por vezes. Mas antes de irem para a mansão, a Heloise foi falar com alguém antes. Voltamos para o presente. Ela disse que quer tudo que é dela por direito. A Camila ficou hypada. Nesse momento, um grupo chegou. A Camila ficou feliz, pois
pois os comerciantes chegaram. A Heloísa perguntou quem eles são. Bom, Marcos disse que eles são mercenários, os que estavam em frente. Da carruagem saiu um homem, o homem Dantes, que cumprimentou a Camila e que deu os pésames. A Camila avisou que há um problema gigante. O homem ficou espantado e perguntou que tipo de problema houve. A Camila disse nos ouvidos dele que do nada apareceu uma pessoa problemática e que vai complicar a transferência. Parecia que o casal estava cercado. A Heloísa perguntou quem são eles. O subordinado respondeu, dizendo que esse é o presidente da Associação dos Comerciantes e vinha ter com a Camila, pois marcaram uma reunião. Ela se apresentou, dizendo que é a nova baronesa. Bom, não é Badlands, é a nova condessa. A Camila avisou para os comerciantes que eles demoraram e que não tinham como fazer o trato. Bom, mas o comerciante queria fazer o trato e mandou os mercenários secarem os dois. A Heloísa estava toda assustada, pois os mercenários estavam a se aproximar do casal. Marcos perguntou se ele pode cuidar disso ou não, se ela permitir. Ela perguntou se ele quer lutar contra eles todos sozinho. Ele disse ser a única opção. Ela achou aquilo muito perigoso e recusou, mas em sua mente queria que ele resolvesse e disse que esse problema é dela. Depois de serem agarrados, ela pediu para que deixassem ele ir, pois ele não tem nada a ver com isso. Bom, mesmo nesse tipo de situação, o Marcos conseguiu ser o mais romântico possível e perguntou a Heloísa como assim ele não tem nada a ver, sendo que ele é o marido dela e que é normal ela se preocupar, mas se ela voltar a dizer isso, o amor dele só vai aumentar. O homem tem dom com as palavras. Até os mercenários babaram o ovo. Ela se perguntava o que esse homem tem na cabeça. A Camila mandou os dois pararem de gracinha e foi até Heloísa. Perguntou se ela achou que seria reconhecida depois de tanto tempo. Ainda elogiou os olhos dela, dizendo que estão mesmo. A Heloísa perguntou que tipo de contrato ela tem com os mercenários e os comerciantes. A Camila disse não ser grande coisa e que apenas ia vender tudo. Para deixar estressada, a Camila disse que o conde, quando perdeu a sua esposa, preferiu abandonar a filha no monastério, porque quando olhava para a filha, sempre se lembrava da sua esposa. E que por conta do seu orgulho, ele nunca quis vender o castelo. E disse que se eles tivessem vendido o castelo, eles estariam em uma outra mansão, uma mansão maior na Zona Sul. Ainda ameaçou, dizendo que em breve ela vai se reencontrar com o pai. Ela baixou a cabeça, dizendo que estava ciente que ninguém estava do lado dela. A Camila perguntou o porquê dela estar super confiante. A Camila e o presidente ficaram espantados, pois alguém estava chegando e mandou que soltassem eles, pois seria um problema eles serem vistos dessa forma. Após ser solto, o Marcos perguntou se ela estava bem ou não. A Heloísa disse que estava tudo ok. Da carruagem, saiu o ministro da Fazenda. A Camila se perguntava o que ele está a fazer aqui. O ministro olhou para o lugar e se perguntou o que é que o Marcos está a fazer aqui, em sua mente. O ministro disse que ia ter muitos compradores do que ele imaginava. A Heloísa disse que eles não são bem-vindos e que já estão de saída. Agradeceu por ter vindo, mas o ministro disse que ele está grato, pois ela quer doar a mansão e tudo. Todo mundo ficou espantado. A Camila ficou arrepada, pois ali tem muitas riquezas que o conde anterior não conseguiu usufruir, mesmo desperdiçando dinheiro à toa. E ela quer doar tudo. A Heloísa pensou nisso logo que saiu do monastério, pois ela queria arranjar uma forma de se manter a salvo nas mãos da Camila. E disse que vai ter que doar tudo para uma pessoa, alguém que a Camila não consiga lidar. O ministro perguntou se não vai ser um incômodo depois, pois ninguém nunca chegou a doar uma quantia dessa. Ela disse não ser nada demais, mas isso tudo vem com uma condição, que a mansão e os jardins não sejam alterados, pois com isso ela será capaz de cumprir a promessa que fez à mãe. Depois de tudo isso, ela pagou o Marcos e disse que essas coisas apanhou no quarto da Camila. Era muita quantia. Ele perguntou o porquê dela ser super generosa. Ela disse que tudo foi graças a ele. E ainda disse que isso é pouco pelo que ele fez. E agradeceu. Ela ainda disse que sempre teve medo da Camila. E foi engraçado quando ele pediu lutar contra todos os mercenários sozinhos. Por pouco, ela só dava risada. O Marcos perguntou o que ela vai fazer agora. Ela soltou uma leve risada, dizendo que, por mais que todo mundo ache que ela perdeu alguma coisa, ela não se sente como se tivesse perdido alguma coisa. Porque enquanto existir o Império, o castelo estará a salvo e o jardim estará protegido. O Marcos perguntou se ela não está triste por ter perdido tudo. Ela disse não. Ela disse ser muito gananciosa, mas tudo estaria arruinado nas mãos dela, pois ela não tem profissionalismo nem nada. Foi por isso que ela preferiu doar tudo. Alguém apareceu chamando por ela. Ela se despedindo, pediu para que o paraquedista, o Marcos, se encontrasse no escritório do governo, na segunda, às 3, para o divórcio. Bom, estou a começar a ficar decepcionado, pois eu achava que esse romance ia ir muito longe. Ela deixou ele sozinho. Bom, depois de um tempo, o Marcos foi até um lugar e bateu a porta. Ele começou a falar com alguém, perguntando se esse alguém terminou o trabalho da casa da aposta. O de Capuchos Verde disse que foi tudo graças ao rei dos mercenários. Eles foram capazes de reunir provas sem nenhum problema. O Marcos lançou um olhar intimidador, o dever de pedir desculpas. O Marcos perguntou
se ele deu o relatório de tudo que aconteceu aqui, o dever de decidir de tudo o que aconteceu. Ele não estava lascado, pois cumpriu a missão que o seu irmão havia dado. O Marcos disse para ele ir-se embora e que o próximo relatório ele vai dar ao seu irmão pessoalmente. E lançou um olhar intimidador, dizendo que não foi um pedido. O dever de meter o pé. Bom, depois de um dia cheio, ele decidiu se lançar na sua cama. Ele não queria que as coisas acabassem assim com a Heloísa e se lembrou do dia em que eles se conheceram. Ele estava na casa das apostas e queria chamar a atenção dos guardas, pois ele queria dar uma olhada lá em cima. Foi até moças paquerando. A primeira moça perguntou se eles já se viram em algum lugar e foi a segunda moça lançou uma cantada pedindo emprestado dinheiro, dizendo que ia pagar mais tarde. Os guardas notaram e foram até ele. Ele não queria que suspeitassem dele, então ele pulou da janela. Bom, e foi parar em frente da Heloísa. Ele achou que os cabelos dela eram loiros super brilhantes e suspeitou que fossem macios, mas ficou assustado e se perguntando o porquê de ele estar a pensar nisso, pois ele parecia ter enlouquecido. Agora ele precisava voltar para casa e o seu conde não pode saber que ele se casou. Apesar de tudo, ele não queria que tudo terminasse assim e disse que se ela estivesse aqui, seria a primeira vez deles juntos. Bom, o homem ficou louco de vez. Ele ficou assustado com os pensamentos que ele está tendo. Bom, me parece que são sintomas de paixonite e o homem está a começar a apaixonar-se. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.